Capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, né, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, né, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorã, meu Deus, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, quieto gato, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, né? Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor,
não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, né, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, né, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Lax, Azeca, Zorã, meu Deus, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, quieto gato, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, né? Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Ele lhes conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, né, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, né, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Lax, Azeca,
Zorã, meu Deus, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, quieto gato, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros de todas as tribos de Israel. Aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, né? Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Lax, Azeca, Zorã, meu Deus, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, quieto gato, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor,
nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros, de todas as tribos de Israel. Aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, né? Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Lax, Azeca, Zorã, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros, de todas as tribos de Israel. Aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A
A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorã, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas.
garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato tá aqui. Capítulo 11, então, do 2º livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação das cidades de Judá. Então, capítulo 11 do 2º livro das Crônicas diz o seguinte: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Então esse foi o pequeno final, da história do vídeo anterior sobre a revolta de Israel contra Roboão, que é filho de Salomão. E o reino, pelo jeito, realmente vai se dividir nesse momento. Então o resto do capítulo trata sobre a fortificação das cidades de Judá e a família de Roboão. No finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno texto sobre isso. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorã, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos e alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim, quieto gato, continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas postagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Então, a fortificação das cidades de Judá, esse foi o relato bíblico, Agora, por fim, a família de Roboão, para finalizar esse capítulo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões. Elias conseguiu muitas mulheres. Bom, então esse foi o texto do capítulo 11 do 2º livro das Crônicas. Eu estou com um objetivo aqui nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro por livro. E eu já fiz isso para os seguintes livros. Gênesis, é que a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então, já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º livro das Crônicas. Atualmente eu estou no 2º livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 12 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 10 do 2º livro das Crônicas, caso você tenha interesse. E eu fico por aqui, que esse gato
Tá aqui, capítulo 11, então, do segundo livro das Crônicas. O gato apareceu por aqui e não quer sair, então fique aqui, mas não incomode. Vamos lá, capítulo 11, que trata sobre o finalzinho da história sobre a revolta de Israel contra Roboão e também a fortificação